stop lá, stop e... Ó. Faz um stop. Um stop, um stop. Stop. Bom dia, gente. E aí, como passaram esses dias sem nenhuma atividade? Começando tudo novamente, né, gente? Hoje a nossa leitura de leite vai ser a borboletinha e o gatinho solitário. Veja aí o gatinho solitário, mais a sua borboletinha. Vamos conhecer essa história? Tudo bem? Vamos lá. Era uma vez uma borboleta de óculos mágicos que voava perto de umas árvores enormes, quando ouviu um barulho estranho que vinha lá de baixo. Olhou para o chão e viu um belo gatinho solitário a brincar com um monte de folhas secas. Ele era tão engraçadinho que ela resolveu conhecê-lo. Afinal, ainda não tinha um amigo gato. Ao aproximar-se, teve uma visão mágica. As estrelinhas começaram a brilhar e viu um gato feliz da vida a brincar a bola com um macaquinho mico. E de repente aconteceu. O gatinho, num pulo, agarrou a borboleta com as duas patas. Ela deu um grito: ai, ai! Os seus óculos caíram no chão e as estrelinhas desapareceram. Larga-me! Gritou ela com medo. O gato olhou para a borboleta e depois, sorrindo, disse: calma, linda borboleta, não tenhas medo de mim. Não te vou comer. Não? Então põe-me no chão, ordenou ela, e apanha os meus óculos, porque não vejo sem eles. O gato obedeceu. Desculpa, começou ele. Só queria brincar um pouco contigo. Brincar? Pregaste o maior susto. E só querias brincar? Disse com desespero. Depois olhou bem para o gatinho e disse: muito bem, obrigada por me teres soltado. Estava a passar quando ouvi o barulho das folhas. Por que brincar com as folhas? Sou gato Tufique. Não tenho irmãos nem amigos para brincar. Sou um gato solitário. Por isso, distrai-me com estas folhas secas. Não tens amigos? Perguntou a borboleta. Nenhum, respondeu o gato com tristeza. Não acredito. Pareces ser um gato simpático e mesmo assim não tens amigos. Por quê? Olha, borboleta, quando era pequeno, todos me achavam muito bonito. Mas se ainda és muito bonito, com esses olhos azuis, respondeu ela, encantada. Mas eu era também muito vaidoso, porque recebia muitos elogios.
Passei a achar-me o melhor entre os animais. Tornei-me um gato orgulhoso. Não acredito, Tufito, disse a borboleta. Então os bichinhos foram se afastando de mim e hoje não tenho amigos para brincar. Sou obrigado a divertir-me com as folhas secas que caem das árvores. Entendo, respondeu a borboleta, limpando os seus óculos. Mas eu cresci e mudei. Hoje sei que sou um gato normal como todos os outros, nem melhor nem pior. Mas se agora eles já não querem ser meus amigos, nunca é tarde para fazer novas amizades, disse a borboletinha mágica. Acabas de fazer uma. Vai ser minha amiga? Perguntou o gatinho. Claro que sim. Podemos brincar muito e posso apresentar-te outros amiguinhos. A borboleta lembrou-se das suas visões e do nipo. Obrigado, isso é muito importante para mim. Curioso, perguntou. Usa óculos? Uso sim, respondeu ela com satisfação. Eu nunca tinha visto uma borboletinha de óculos. Agora estás a ver. No começo eu caía nas árvores e magoava-me, até que o Senhor sábio me receitou este par de óculos e a minha vida mudou completamente, explicou. Mudou? Como assim? Comecei a ver muito melhor. Fiquei muito mais bonita e as visões mágicas apareceram. Visões mágicas? Insistiu ele. Não, Tufite, estou a brincar contigo. E partiram para o Lago Azul. A borboletinha apresentou o gatinho a todos os bichos que por lá moravam. Seja bem-vindo, disse a Margarida. Espero que te divirtas aqui. Que bichinho lindo, comentou a Joaninha. Dá vontade de apertar. Vem brincar comigo aqui dentro do lago, gritou o sapo Nenéu. Não, não, respondeu ele. Eu não gosto muito de água. O máximo que faço com água é beber um pouco. Brincar não? Segura aí, gritou o macaquinho Nico, atirando uma bola colorida para o gatinho. Ele devolveu com a pata e começaram a brincar, e assim foi. Após algum tempo chegou a onça Olga. O porquinho Léo logo o apresentou. Parece contigo. Comigo, disse o gatinho. Apenas a cor e o tamanho são diferentes. Sabes por que somos parecidos? Perguntou a senhora Olga. Não, respondeu o gatinho, porque somos parentes da mesma família. Na natureza, os animais dividem-se em famílias. E qual é a nossa? Perguntou o gatinho curioso. Pertencemos
a família dos felinos, os leões e os tigres também são nossos parentes. Não sabia que tinha tantos parentes assim. Tem sim, uns mais bonitos do que os outros, respondeu ela com orgulho. O mais importante para mim agora é a amizade. Vai ser minha amiga? Perguntou com curiosidade o gatinho. E a onça respondeu: claro que sim, é com o maior prazer. Diante da resposta, Tufique comentou com a borboletinha: estou muito feliz. Agora sei como é bom brincar com amigos de verdade. É isso mesmo, respondeu ela a sorrir. Quero ver se consegues apanhar esta, gritou o mico chutando a bola. O gatinho, feliz da vida, correu atrás dela e foi assim que ficou cheio de amigos. Então, gente, essa foi a nossa leitura de leite de hoje, do gatinho solitário, né? Mas que no final ele terminou construindo amizade com todos os animais que se encontravam ali próximo dele, né? Ninguém quer viver solitário, né? E hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula de português, sendo que hoje nós vamos trabalhar biografia. Quem foi de vocês que já ouviu falar na palavra biografia? Alguém conhece essa palavra? Alguém já viu falar o que é uma biografia? Pois bem, já que ninguém viu falar, já que ninguém sabe o que é uma biografia ainda, nós vamos descobrir o que é uma biografia, certo? Então, gente, a biografia, ela também é um tipo de texto, ou seja, é um gênero textual. E esse gênero textual, ele narra o quê? Ele narra a história da vida de alguém. Ele narra a vida de uma pessoa, ou seja, conta a história da vida de uma pessoa. Então, você contar a história da vida de alguém, você contar a história da minha vida, por exemplo, você estará escrevendo ou contando ou narrando a biografia da professora, certo? Então, isso é biografia. Então, biografia é o quê? É a narração da história da vida de alguma pessoa ou da vida de alguém, certo? Quando a gente fala em narrar a história, é você fazer o quê? É você contar a história. Quando a gente está contando a história, a gente está narrando. Por exemplo, quando vocês estão na escola, que vocês chegam em casa, e a mãe pergunta: e aí, como foi o dia de hoje? E vocês vão contar como foi o dia de hoje, vocês estão narrando uma história. Vocês estão falando do que aconteceu e ali vocês estão fazendo o quê? Uma narrativa. Então, a biografia é uma narrativa. Por quê? Porque ela narra a história de alguém, de uma pessoa. Vamos conhecer agora as características que tem uma narrativa, certo? Então, toda narrativa biográfica, ela tem as seguintes características. É um texto narrativo, como eu já disse para vocês, porque narra a história, né, de uma pessoa. É uma das características, é que é um texto narrativo, porque narra a história, conta a história. Texto narrado em terceira pessoa. A gente tem as pessoas do verbo. Quem é as pessoas do verbo?
eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, a gente pega, olha, a primeira pessoa do singular, que é eu, a segunda, que é tu, e a terceira, que é ele ou ela. Tanto pode ser ele como pode ser ela. Então, o texto biográfico, quando vai se contar a biografia de alguém, quando vai se escrever, quando está narrando a história da vida de alguém, se está narrando na terceira pessoa, que é a terceira pessoa do singular. Ordem cronológica dos fatos, ou seja, não se começa uma narrativa pelo final da vida daquela pessoa, de forma alguma. Você vai começar a narrar a história daquela pessoa, a biografia daquela pessoa pelo início, lá por onde ela começou. Foi por onde? Quando nasceu. Nasceu de quem? Nasceu aonde? Certo? Então começa lá pelo comecinho da vida da pessoa. Conjunto de informações sobre a vida de alguém. Tem que ter esse conjunto de informação. Porque se você não tem esse conjunto de informação, como é que você vai poder narrar a história de alguém? Como é que você vai poder contar a história de alguém, escrever a história de alguém se você não tiver informações? Então, a gente tem que ter, primeiro do que tudo, as informações, né? Tem que conhecer a pessoa e, se não conhecer, que vá atrás dessas informações, né? Relatos de fatos marcantes da vida da pessoa, da vida de alguém. Ou seja, você, para escrever a biografia, contar a biografia, narrar a biografia de alguém, você tem que, primeiro do que tudo, ver quais são os fatos marcantes. O que foi que aconteceu na vida daquela pessoa que foi tão importante? Porque todo mundo tem um momento importante. Todo mundo tem um fato importante que aconteceu na sua vida. E que esse fato importante, quem sabe um dia, vocês, por exemplo, pode ter alguém escrevendo a biografia de vocês. E para escrever essa biografia, ele vai pegar o quê? Os fatos que foram marcantes, os fatos que foram importantes para a sua vida. Para escrever também uma biografia ou para narrar uma biografia, quem está narrando ou escrevendo, ele precisa também do uso de pronomes. E o uso desses pronomes é sempre os pronomes pessoais e possessivos. Quem é os pronomes pessoais, minha gente? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí a gente ainda tem uma divisão, né? Que é os do caso reto e os do caso oblíquo, que a gente não vai ver isso agora, certo? Vocês vão ver isso lá na frente. E a gente tem os possessivos. Possessivos, gente, já está dizendo de posse. Meu, seu, minha, sua. Tudo é exemplo de quê? De pronomes possessivos. Então, quando se vai escrever uma biografia ou narrar, quem está escrevendo ou narrando vai se apoderar, ou seja, vai fazer uso desses pronomes. Pronomes pessoais e pronomes possessivos. Uso de marcadores temporais. Como é que a gente vai utilizar esses marcadores temporais? É verificar na vida daquela pessoa como foi ela na infância, como foi ela na adolescência, e sempre marcando naquela época, naquele tempo, certo? E a gente ainda tem o quê? O predomínio de verbos.
que esses verbos, eles vão estar onde? No pretérito, ou seja, no passado. Quem são os verbos? Os verbos mais simples para vocês entenderem agora nesse momento é aquilo que indica ações. Por exemplo, cantar, dançar, comer, correr, beber, tudo é verbo. Por quê? Porque indica ações, certo? E esses verbos, para narrativa do gênero da biografia, eles têm que estar no pretérito, que é a mesma coisa que passado, certo, gente? Então, gente, essa foi a nossa aula de português, né? E vocês vão encontrar a atividade, depois que vocês verem o vídeo bem direitinho. Se verem a primeira vez e não entenderem, volte para ver novamente. E aí a atividade de vocês, ela vai estar lá na plataforma para vocês resolverem, certo? Ok?